base industrial de defesa, evidentemente que todas as secretarias, todo o Ministério da Defesa está voltado para isso. Mas, especificamente, como foi mostrado, a Secretaria de Produtos de Defesa, certo? Onde vai dar a política de obtenção, como foi dito aqui, e a chefia de logística, onde vai identificar quais são os equipamentos que as forças desejam. Vai identificar quais são os equipamentos que as forças precisam ou desejam através da coordenação dos requisitos operacionais conjuntos. Isso é a responsabilidade da chefia de logística e, obviamente, como foi dito aqui, a CEPROD nos dá essa política de obtenção. Posteriormente, o general Júlio nos apresentou o tema modernização e gestão, modernização das Forças Armadas, onde inicialmente ele mostrou pouco interesse pouco interesse do que diz respeito à defesa, né? Mas diversas ações têm sido tomadas e que têm esse interesse da sociedade como um todo, pela defesa, tem aumentado bastante. A discussão nesses últimos anos, nós temos visto bastante isso com diversas áreas institucionais, tanto do setor público quanto privado. É um tema que está em pauta, inclusive dentro do governo, com o Ministério da Educação, nós temos a CAPES aí, um eixo de defesa já, que é uma coisa muito importante para todos nós para as diversas universidades. Ele também apresentou as capacidades estratégicas, né? Bem como mostrou o ponto de ruptura, diferenciando transformação e modernização, mostrando a importância da transformação. E apresentou também, só para concluir o que nos foi mostrado pelo general Júlio, a importância do planejamento estratégico que está junto ao plano plurianual e a necessidade da rapidez de formulação desse planejamento estratégico, uma vez que nós temos que o desenvolvimento da ciência e tecnologia é muito rápido, então nós temos que ter rapidez nesse planejamento. Os senhores devem estar estranhando que primeiro está saindo o plano de articulação ou o próprio livro branco antes do planejamento estratégico propriamente dito. Isso é uma questão de oportunidade e de rapidez. Os senhores verão isso. No próprio livro branco descreve isso. O brigadeiro Knupp nos apresentou os 10 objetivos de ciência e tecnologia, dos quais destaco aqui a capacidade de recursos humanos, a necessidade de parceria com os diversos institutos de ciência e tecnologia, a integração com os centros de pesquisa das diversas universidades, terminando, então, com a necessidade de aumento de polos tecnológicos. O general Mattioli, da indústria, falou particularmente da Indústria Nacional de Defesa. Ele apresentou inicialmente aos senhores a estrutura da secretaria, não é? Apresentou a importância da obtenção, a importância do ciclo de vida do produto de defesa, que vai desde a sua demanda até a desativação, mostrando inclusive a sinergia entre capacitação operativa e capacitação produtiva. Discorreu também sobre a base de indústria e defesa, que pode ser uma real alternativa para contribuir com o governo na sua área de comércio externo, em função de desenvolvimento de alta tecnologia, que é o valor agregado do material de defesa. Mostrou também, foi falado também aqui sobre a medida provisória, essa medida provisória, onde fala das diversas novas normas para a indústria de defesa, não é, que sua regulamentação em breve, muito em breve, ela estará. Relembro que essa medida provisória, ela vem sendo estudada com diversos segmentos da sociedade há mais de 10 anos, ou há 6 anos, alguma coisa assim. Então, agora, se a presidenta resolveu, ao invés de projeto de lei, lançá-la como medida provisória, e está se trabalhando agora sob os auspícios da Secretaria de Produtos
de produto de defesa, está se trabalhando juntamente com os diversos órgãos relacionados no que diz respeito à sua regulamentação. E também foi falado das parcerias da Unasul, que é importante, que é um objetivo do governo, um objetivo ter essa parceria com os países da Unasul. Sobre o livro branco, eu já mencionei, e eu queria chamar a atenção também, dizer também que a própria apresentação do ministro, quando aqui fez as suas palavras iniciais, ele praticamente ele deu uma ideia geral de tudo isso que nós conversamos nesse primeiro painel. Agora, eu gostaria também de fazer alguns comentários, como moderador, da necessidade do aparelhamento das Forças Armadas é proporcional à inserção do país no cenário internacional, como disse o ministro aqui. Nós não podemos esquecer que nossas fronteiras terrestres são 17 mil quilômetros, 8 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Isso tudo obrigou-nos a essa transformação, a essa modernização que resulta no plano de articulação de equipamentos das forças de defesa. Também gostaria de lembrar aos senhores, como foi dito aqui também, no que diz respeito à ciência e tecnologia, que normalmente os programas militares de ciência e tecnologia são grandes geradores de tecnologia do uso dual. Temos, por exemplo, como exemplo, as centrífugas de produção de urânio enriquecidos em Aramar. No que diz respeito à transferência de tecnologia, nos dias de hoje, não é a simples transferência que nos interessa. Nos interessa termos capacidade de sua absorção, de mantê-las e de seu desenvolvimento, ou seja, para que ela realmente permaneça no país. A transformação é o convencimento de diversos setores da sociedade, o que vem sendo feito nesses últimos anos, a importância da defesa vem mostrando que essa transformação ela vem ocorrendo ao longo desses últimos anos. E a nossa defesa, no seu mais amplo conceito, deve estar à altura da grandeza do nosso país. Então, eu gostaria agora de iniciar a fase de debate. Existem algumas perguntas que são parecidas, mas eu vou fazer todas elas. Aquelas que não puderem ser respondidas, como eu já disse, os palestrantes responderão por escrito. A primeira pergunta é para o general Júlio, do Dr. Renato Itaker. A pergunta é: existe uma cooperação entre os Ministérios de Defesa e Educação para ampliar os estudos superiores, civis ou militares, no presente ou futuro, no tópico acadêmico de defesa? Excelente pergunta. Realmente existe. Nós temos um programa chamado ProDefesa, que é um programa conjunto entre o Ministério da Defesa e a CAPES, visando a formação de recursos humanos, especialmente mestres e doutores. Então, o ProDefesa ele é conduzido conjuntamente com a CAPES, é um programa indutivo, né, da CAPES, e tem sido implantado ao longo dos últimos anos com bastante sucesso. Então, nós já temos muitos doutores e mestres que foram beneficiados pelo programa, e para a participação no ProDefesa é necessário uma universidade e uma escola militar de altos estudos, né? Normalmente as escolas de altos estudos que fazem uma parceria e se permite aí então desenvolver o programa. Além disso, eu poderia citar no nível um pouquinho abaixo do ProDefesa, o projeto Rondon, que é um outro programa do Ministério direcionado para o público universitário. Embora seja um programa que não vise exatamente a defesa, mas uma grande dose de defesa, vamos dizer assim, da agenda de defesa, ela é passada aos universitários que participam do projeto Rondon. O número de participantes tem crescido ultimamente, e é um outro projeto muito interessante. Eu até os convido para que conheçam um pouco melhor sobre o projeto Rondon. Existe
na página do Ministério da Defesa um link para o projeto Rondon. Então, eu poderia citar esses dois. Além disso, os intercâmbios existentes entre o público, os estudantes militares no nível de formação, vou citar apenas um exemplo, o Congresso Acadêmico. Ele é um outro exemplo de participação conjunta entre militares que estudam nas academias, e é feito por rodízio entre as academias. Todo ano é feita uma edição do Congresso Acadêmico. E participam dele, são convidadas, é lançado um edital nacional, e as universidades que se voluntariarem a participar têm a chance de enviar seus estudantes. Então, são essas três ideias que eu acho que poderia responder essa pergunta entre cooperação do Ministério da Defesa com o Ministério da Educação, né? Obrigado. Bom, eu pediria só que as respostas fossem o mais objetivas possível, porque atualmente nós já estamos com 26 perguntas, para que nós possamos levar adiante. O senhor Silvio dos Santos, para o doutor Ari Matos: há quantas anda a ampliação do quadro civil do Ministério da Defesa, que estava em cogitação desde o ministro Jobim, o qual indicou um cargo de analista de defesa? Esse é um projeto que está tramitando no Ministério do Planejamento. Ele teve um pequeno atraso, um grande atraso, porque nós rediscutimos, mas já é uma realidade. Será criado uma carreira de analista de defesa para dotar o Ministério da Defesa de uma carreira civil capaz de fazer a contrapartida com a área militar. Quer dizer, o Ministério da Defesa hoje não tem um quadro próprio de civis. Então ele precisa desse quadro próprio, não só pela importância que ele passou a ter, como pela necessidade de você formar o especialista e garantir que as atividades do Ministério, este conhecimento absorvido, terá continuidade. A terceira pergunta é para o doutor Ari também. Uma vez que a área da aviação civil foi considerada madura para ser desvinculada do Comando da Aeronáutica e, posteriormente, do Ministério da Defesa, por que a mesma não foi lotada ao Ministério dos Transportes, considerando que, para um país continente como o Brasil, todos os modais de transporte ou sua integração são reatores estratégicos, são vetores estratégicos, tendo para a defesa, tanto para a defesa quanto para o desenvolvimento do país? Eu diria o seguinte: foi cogitado sim. Antes de se pensar na criação, na saída da área de aviação civil do Ministério da Defesa e na criação da Secretaria de Aviação Civil, foi cogitado a transferência da atividade de transporte para o Ministério do Transporte. A pergunta é coerente. Mas não só pelas características da atividade, pela peculiaridade da atividade, pelos problemas que foram gerados naquele momento, que vocês se lembram, de 2007, com aquelas quedas de avião, aqueles desastres um atrás do outro, e pela própria necessidade de você melhorar a infraestrutura aeroportuária, a área de aviação civil, com a criação da própria Agência Nacional que regula a área de aviação civil, definiu-se com a decisão do presidente da República que seria criada uma Secretaria de Aviação Civil. Essa posição foi chancelada pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado, que partiu para a criação, e por isso foi criada a Secretaria de Aviação Civil. Mas foi cogitado, sim, que a atividade de aviação civil fosse transferida para o Ministério dos Transportes. Quarta pergunta, do coronel aviador Vasconcelos: por que o processo do planejamento estratégico não foi incluído no dito processo de transformação, mantendo uma visão bottom-up, ao invés de um processo top-down, permitindo uma visão mais integrada das necessidades de despesa? General Júlio ou doutor Ari? Bom,
Eu diria o seguinte, o processo de transformação, ele de certa maneira, já começou. O que nós estamos fazendo agora, com relação ao planejamento estratégico, é identificarmos e aprovarmos uma metodologia de planejamento estratégico. Essa metodologia, ela é objeto de estudo de um grupo de trabalho, foi objeto de estudo de um grupo de trabalho desde o início desse ano. Ela está pronta, está para ser aprovada, está em processo de aprovação. E a partir daí, a ideia é que seja bottom-up. Por quê? Porque ela vai ter uma participação matricial, não vai ser uma coisa definida por top-down. A ideia é exatamente essa, que seja bottom-up, mas envolvendo diretamente as forças que já fazem o seu planejamento estratégico. E nós vamos apenas acolher o método de planejamento estratégico das forças e termos na defesa a capacidade de nós fixarmos os objetivos estratégicos da defesa como um todo. Obviamente, as forças estarão participando dos diversos grupos de trabalho, e isso vai ser decidido, as grandes decisões serão tomadas por um comitê de planejamento estratégico. E o decisor estratégico é o ministro da Defesa, obviamente. Obrigado. Os senhores vão me desculpar, eu vou mudar um pouco a ordem, porque senão os últimos palestrantes não terão a chance de responder a nenhuma pergunta. Então eu vou alternar as perguntas, senão todas elas vão ficar somente nos dois primeiros palestrantes. Aqui para o brigadeiro Knupp, considerando que o norte seriam as capacidades de defesa e que o planejamento estratégico do Ministério da Defesa não é integrado, como organizar as demandas para emprego dos meios militares com os incentivos de pesquisa e desenvolvimento, hoje realizam de forma isolada pelas Forças Armadas e eventuais institutos e elementos da Base Industrial de Defesa. Coronel Vasconcelos. Muito bem, obrigado pela pergunta. Bom, hoje em dia nós ainda não temos uma integração funcionando, mas estamos caminhando para lá, sim. Nós estamos trabalhando na direção de integração dos centros de pesquisa. Nós temos hoje, entre as 3 forças, por exemplo, 7 projetos que foram classificados projetos integradores que estão sendo desenvolvidos pelas 3 forças ao mesmo tempo. E desses projetos nós temos universidades civis participando também no desenvolvimento. E a intenção é que isso seja uma espécie de piloto para que se torne isso não uma exceção, não um caso à parte, mas que se torne a regra do trabalho da defesa. Você está certo quando disse que hoje em dia não existe ainda uma integração institucionalizada, mas estamos caminhando para lá. E eu acredito, levando em consideração a característica altamente conservadora das 3 Forças Armadas brasileiras, eu diria para você que nós estamos avançando a passos muito rápidos. Também para o brigadeiro Knupp, de que maneira a iniciativa privada pode desenvolver tecnologias que dependam de uma parceria tecnológica entre empresa e Força Armada, sem que hajam riscos do ponto de vista técnico ou operacional para a iniciativa privada? Bom, obrigado pela pergunta. Aqui temos algumas coisas que nós temos que pensar. Primeiro, todo produto de defesa, toda pesquisa que a defesa fez e fizer, está sempre baseada numa necessidade operacional. Então, há que haver uma necessidade operacional identificada. Isso aí é básico. Sem isso, não há como se pensar em fazer nada. Não vai se fazer simplesmente uma pesquisa por fazer pesquisa. Temos que ter uma necessidade, uma direção para isso daí. Então, a primeira coisa que nós vemos na defesa, nós vamos ter sempre um direcionamento da pesquisa. Nunca vai ser aquela pesquisa pura. A pesquisa pura, ela pode